Olá, né? Vamos dar continuidade a essas aulas e hoje nós vamos falar sobre movimento uniforme, movimento variado e aceleração, né? Nós vamos utilizar esses exemplos aqui que tá para servir como norte é, na demonstração de cada tipo de movimento. Então, aqui no caso do exemplo A aqui, ó, né, nós temos um móvel que tem velocidade constante, né, e percorre, portanto, distâncias iguais, em intervalos de tempo iguais, né? Isso aqui é o que nós chamamos de movimento uniforme, né? Então, o que caracteriza o movimento uniforme aqui, de acordo com esse exemplo, ó, ele percorre, ó, é, é, ele tem o mesmo deslocamento aqui, ó, em intervalos de tempo iguais, ou seja, no caso da figura aqui, a gente pode perceber, ó, que ele percorre, ó, 10 metros, né? Tá até colocado aqui, ó. Que ele percorre 10 metros a cada 1 segundo. Ou seja, em 1 segundo ele percorre 10 metros, em 2 segundos ele percorre 20. Ele percorre mais 10 metros, em 3 segundos ele percorre mais 10 metros. Né? Ele percorre o mesmo deslocamento em o mesmo intervalo de tempo. Aqui, ó, intervalo de 0 até 1 segundo que é 1 segundo, ele percorre 10 metros. No intervalo de 1 segundo até 2 segundos, ele percorre mais 10 metros. No intervalo de 2 segundos até 3 segundos, mais 10 metros. Então, o mesmo, para o mesmo intervalo de tempo, ele tem que percorrer o mesmo deslocamento para se caracterizar como um movimento uniforme, né? No caso aqui do exemplo B, demonstrado aqui, ó, é, esse móvel ele parte do repouso, ele está parado, ele parte do repouso, né? E essa velocidade ela aumenta com o passar do tempo. Já no caso da figura C, o móvel que está inicialmente em movimento sofre redução de velocidade, né, até parar. Em ambos, né, a velocidade do móvel se altera consequentemente e em intervalos de tempo iguais são percorridos distâncias diferentes. São exemplos de movimentos variáveis. Né? É, então nós temos os mesmos intervalos de tempo, 0 a 1 segundo, 1 segundo a 2 segundos. Não. O que caracteriza o movimento variado é que no mesmo intervalo de tempo ele percorre deslocamentos diferentes, né? No caso, de 0 ao segundo, 4 metros. Né? Nós podemos ver que como a aceleração é diferente, a velocidade vai aumentando. Ó, né? No repouso ele está a 0 metros por segundo. Né? 1 segundo depois que dele iniciar o deslocamento, ele já está com 4 metros por segundo. 2 segundos depois, ele já está com 8 metros por segundo. Né? Então, o que caracteriza esse movimento variado é isso, esse aumento da velocidade. Então, a velocidade dele vai aumentando, ó, no decorrer do tempo. Né? No exemplo C aqui, que nós temos é um caso de... Isso aqui, ó, no movimento B, é o que nós conhecemos como aceleração. Já no movimento C, aqui, ó, é o que é conhecido como desaceleração. O móvel ele não parte do repouso, ele já está em movimento. E o que vai acontecer é que a velocidade dele vai diminuindo no decorrer do tempo, né? No mesmo intervalo de tempo. Então, ele está inicialmente com 24 metros por segundo, né? No momento 0 segundo. No momento 1 segundo, a velocidade já está a 18, está diminuindo. De 24 caiu para 18, né? E no momento 2 segundos, nós temos que ter uma aceleração de 12 metros por segundo. Né? Então, essa velocidade ela vai diminuindo, ó, até ele chegar no momento do repouso, que é 0 metros no momento 4 segundos, onde ele atinge velocidade de 0 metros por segundo, ou seja, ele parou. Né? Então, isso aqui é o que caracteriza, né, o movimento variado. Então, o movimento variado é deslocamento diferente para os mesmos intervalos de tempo. Posso até anotar aqui, ó. Deslocamentos diferentes. Vou aumentar um pouco. Né? No mesmo intervalo de tempo. No mesmo intervalo de tempo. Eu posso até voltar aqui para o movimento uniforme e vou anotar aqui também. Vou aumentar um pouquinho. Então, o que caracteriza os movimentos uniformes é deslocamento igual. Deslocamentos iguais.
no mesmo intervalo de tempo. Então nós temos caracteres de movimento uniforme, deslocamentos iguais no mesmo intervalo de tempo, e que caracteriza o movimento variado são deslocamentos diferentes no mesmo intervalo de tempo. Né? Continuando aqui, vamos falar sobre a aceleração, né? Deixa eu apagar aqui. Né? Onde a gente vai ter que voltar aqui um pouco, né? Onde nós temos que, no exemplo B que foi mostrado, essa velocidade ela aumenta regularmente, né? Em cada segundo, a gente pode notar que o aumento, ó, ele é de 4 metros por segundo, ou seja, daqui para cá, ó, ele aumenta 4 metros por segundo, daqui para cá mais 4, daqui para cá mais 4, daqui para cá mais 4, e até o final do exemplo, né? No movimento C, aqui, ó, a gente percebe que a velocidade diminui, como já foi falado, regularmente, em cada segundo. Essa relação é de 6 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo, ó, ele diminui 6 metros por segundo, ó, ou seja, 24 diminui para 18 em um segundo, mais um segundo diminui para 12, mais um segundo diminui para 6, e mais um segundo chegou a zero, né? Chegou no repouso. Né? Em ambos os casos, a gente diz que se trata de um movimento uniformemente variado, né? Pois a velocidade varia de modo regular, uniforme. Essa variação sofrida pela velocidade num certo intervalo de tempo, ela é denominada aceleração, como já foi falado. Em B, então, se a gente for criar, por exemplo, que a gente fez essa velocidade, criar uma fórmula para aceleração, nós podemos considerar como sendo, né, VI, né, que é a velocidade inicial no momento TI, né, que é o tempo inicial, e VF, né, sendo a velocidade final no momento TF, né, que é o tempo final. A variação da velocidade ΔV, né, isso daqui, ó. Então, a variação da velocidade ΔV é dada por, então, novamente utilizando a variação, né, nós temos que a velocidade final menos a velocidade inicial é a variação da velocidade aqui, ó, e a variação do tempo, né, é TF menos TI. Então, dessa forma, nós temos que a aceleração A, nós vamos designar assim, ela é definida como sendo a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Dessa forma, nós temos que A também pode ser escrito como VF menos VI, no caso, velocidade final menos velocidade inicial, sobre TF menos TI, né? Que é o tempo final menos o tempo inicial. Né? Aplicando essa definição a um determinado intervalo de tempo, por exemplo, dos movimentos que a gente viu nos exemplos passados, né? A gente consegue calcular a aceleração envolvida no movimento, né? Então aqui, ó, eu peguei, né, uma parte do movimento aqui, ó. Isso aqui é o mesmo movimento B aqui, ó. E esse aqui é o movimento C, eu vou colocar aqui. É uma parte do movimento C. Então, o que a gente vai fazer aqui? Calcular a aceleração para os dois movimentos, né? A gente consegue calcular essa aceleração para esses dois movimentos porque são os únicos onde a velocidade varia, né? Então, para a gente conseguir calcular a aceleração, a velocidade tem que variar. Como no exemplo A a velocidade não varia, nós não vamos calcular a aceleração lá, porque os únicos que vão exemplificar de forma clara para a gente vão ser esses dois. Então, vamos fazer aqui, né? Usando a fórmula que a gente acabou de fazer, né? Que a gente acabou de descobrir, nós temos que A é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, né? Ou simplesmente VF menos VI sobre TF menos TI. Então, quem é a velocidade final? Ó, 4 metros por segundo. Então, 4 metros por segundo menos 0 metros por segundo, que é a velocidade inicial, sobre o tempo final, 1 segundo menos 0 segundos. Assim, nós temos que a aceleração é 4 metros por segundo sobre 1 metro, ou 1 segundo. 1 metro não. Assim, nós temos que a aceleração, vou colocar aqui uma setinha, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Porque quando você divide aqui, ó, você divide 4 para 1 vai dar igual a 4, ó, vai dar igual a 4.
você tem que dividir metros por segundo por segundo. Quando você faz essa divisão, você repete o m e multiplica os dois s, você vai achar s ao quadrado. Então essa aqui é a anotação. A é igual a metros por segundo ao quadrado. Fazendo para o segundo exemplo, né? Então nós temos a mesma forma: aceleração, variação da velocidade, variação do tempo, né? Variação da velocidade, VF menos VI. Variação do tempo, V não, TF menos TI. Assim nós temos que a velocidade final é 18 metros por segundo menos, deixa eu aumentar um pouco, menos 24 metros por segundo, sobre o tempo final, 1 segundo, menos o tempo inicial, 0 segundos. Assim nós temos que a aceleração ela é igual a 18 menos 24 é menos 6 metros por segundo, dividido para 1 segundo. Fazendo a setinha aqui, nós temos que a aceleração aqui vai ser menos 6 metros por segundo ao quadrado, como a gente já viu, ao quadrado. Então, o que nós podemos perceber aqui, que como já foi falado, no exemplo B, o que está ocorrendo lá é uma aceleração, né? Onde a velocidade ela vai aumentando no decorrer do tempo. E essa velocidade ela é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. No exemplo C, o que ocorre é o que nós chamamos de desaceleração, né? Que é onde a velocidade do móvel ela vai diminuindo no decorrer do tempo, ou seja, essa aceleração ela vai diminuindo. Então, no caso, ela é negativa, ó. Por isso, esse sinalzinho de menos aqui, ó. No caso, a aceleração aqui é negativa, igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado, né? Então, aqui a gente finaliza essa aula de hoje. Até a próxima.